autor do texto sobre a palavra democracia, foi ministro da Educação, é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo e autor de vários livros, além de ter sido meu professor lá na USP. Renato Giannini terá sua fala mediada pela secretária de Cultura de Ribeirão Preto, Isabela Pessotti. A Fundação do Livre Leitura dedica 20 anos de trabalho fomentando cultura, fomentando educação, promovendo importantes espaços de debate e de aprendizado. Para representar essa edificação de 2 décadas de dedicação, de muitas realizações, foram escolhidas 20 palavras-chave sobre as quais muitos dos nossos palestrantes devem discorrer. São palavras de muito significado, muita relevância, como identidade, humanização, cidadania, intolerância. E a palavra com a qual nós vamos brincar aqui hoje é democracia. Eu fui contemplada, honrada mesmo, pela possibilidade de uma sumidade em história da filosofia, em filosofia política e na própria política concreta e ativa, que é o Renato Giannini Ribeiro, que já foi tão bem introduzido pelo Lucas, tão bem apresentado. É muito importante o professor estar aqui e poder conversar, dialogar com o senhor sobre todos esses temas que a democracia vai nos trazer à luz aí. E ele foi já apresentado, né, como cientista político, como filósofo, como escritor, mas acho que não podemos deixar de citar aí A Última Razão dos Reis, e as obras que são de tamanha relevância para que a gente pense o tema democracia e a forma como gestão pública e tantos outros desmembramentos desse modelo democrático se fazem reais aqui no nosso convívio, né? No nosso jeito de ser e de viver. E eu fiquei aqui a tarde toda pensando que nesse momento eu queria fazer uma série de perguntas e precisava resumir toda a minha curiosidade a 2 ou 3. Então, vou tentar fazê-las da forma mais ampla possível para que a gente possa ter o brinde do conhecimento do nosso professor Renato Giannini Ribeiro. Democracia, que é uma palavra tão reverberada, tão difundida e pactuada não apenas por aqueles que conhecem o cerne, né, mas também o senso comum, né, como sendo um princípio ético norteador da boa prática política. Esse conceito que instrumentaliza a defesa do conjunto de direitos intrínsecos à ideia contemporânea de democracia, mas que também acaba por respaldar os discursos e ações de alguns estados que, por exemplo, fazem o discurso democrático, mas invadem e bombardeiam territórios de outros países em nome de, entre muitas aspas, levar a democracia. Então, olhando para tudo isso e para o conceito de democracia, que tipo de valor moral reside agora nessa palavra e como é que a gente consegue entender a democracia lá no cerne, quando ela passa a ser um conceito, quando ela foi criada, e hoje em dia, né, quando ela está na vida prática da gente, professor? Bom, falo eu agora, Isabela? Ouvindo Olha, perfeitamente. muito prazer em conhecer você, ainda que indiretamente. Eu soube que você é filha do Isaías. Eu tive o prazer de escrever sobre Aqueles Cães Malditos de Arquelau, o primeiro grande romance do seu pai. Eu também me tornei personagem, muito en passant, num dos outros romances. Ele inventou um personagem que tinha quase meu nome, René J. Ribière. Sim. Então é com grande prazer que eu conheço você, que, enfim, a gente tem a ocasião de falar. Fico muito contente de estar aqui, cumprimento o Lucas, Lúcio, as outras pessoas que participam do Galeno, que participam desse grande evento que completa 20 anos, com 20 horas, falando sobre literatura. E vamos lá, então, a democracia. Bom, democracia, como você mesmo colocou, é um termo que se tornou um termo amplamente positivo, mas isso é relativamente recente na modernidade. Quer dizer, nós temos 2 grandes épocas da democracia. Uma época é a Grécia Antiga, sobretudo Atenas, digamos entre 500 e 300 e tanto antes de Cristo.
não chega a 2 séculos, talvez, de democracia ligada a Atenas. E nem toda a Grécia era democrática, outras cidades também foram, mas Esparta, outra grande cidade grega, rival de Atenas, não era. Então, há um período de uma democracia que está numa cidade que, enfim, tinha talvez 1/1000 da população mundial na época, talvez menos. Então, às vezes eu brinco até, dado que eu usou o termo brincar, Isabela, e às vezes eu brinco até pensando que se tivesse emplacado a visão chinesa de política, a visão de que a política está no equilíbrio, no meio, no império do meio, nisso tudo, então talvez a gente nem estudasse democracia, talvez a gente estivesse hoje, nem conhecesse Atenas, a gente estivesse discutindo hoje os imperadores da China na mesma época, século V, IV a.C., estivesse discutindo Confúcio e outros pensadores. Mas o fato é que, depois dessa breve democracia antiga, nós tivemos uma retomada do tema democrático a partir das revoluções do século XVII e XVIII, inglesa, americana, francesa. E embora no começo não houvesse muito elemento democrático, por exemplo, na inglesa, que era uma revolução mais de quem tinha propriedade, quem tinha poder, de quem tinha dinheiro, mas o fato é que isso tudo foi criando um espaço democrático novo, que é a democracia moderna. E essa democracia, por sua vez, também demora um tanto para emplacar. Em 1914, quando rebenta a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências, com exceção da França e dos Estados Unidos, e em certa medida do Reino Unido, não são democráticas. São monarquias em que os reis têm, às vezes, muito poder, autocrata, como é o imperador da Rússia, como é o sultão do Império Otomano, muito poderoso, como o imperador da Áustria, como o rei da Itália. Então, a democracia vai se tornar realmente um valor no fim da Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial é travada um pouco na luta do bem contra o mal. Quer dizer, embora nem todos os aliados representassem o bem, era evidente que o eixo Berlim, Roma, Tóquio, nazistas, fascistas, imperialismo japonês, que eles representavam o que houve de pior na política do recente. Destruição, assassinato em massa, intolerância, racismo, enfim, uma chacina gigantesca de pessoas. Só de judeus, 6 milhões. Só de soviéticos, 20 milhões de mortos. Então, o fato é que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a democracia vai se tornando um termo tão positivo que mesmo regimes que não são democráticos fazem questão de usar o termo democracia. E no Brasil, o ditador Ernesto Geisel dizia que o Brasil era uma democracia relativa. Quer dizer, ele reconhecia que não era uma democracia total, mas ele fazia questão de colocar alguma coisa democrática, embora fosse uma ditadura, não era uma democracia. Nos países comunistas, se falava em democracia popular como se fosse mais até do que a democracia burguesa, quando era menos. Não havia inúmeras liberdades. O que eu quero dizer, você falou em reverberar, o que quero dizer é que democracia se torna um significante imã, um significante que vai atraindo outros significados, vai trazendo coisas boas e vai se tornando um significante também que se amplia. Então, da ideia inicial em que democracia é o poder do povo, literalmente demos, povo, cracia, poder, da ideia inicial de que democracia é o poder do povo, se expande para a ideia de que a democracia passa a ser tratar bem os outros, por exemplo. Hoje você pode ouvir falar de um professor democrático, de um patrão democrático, de um chefe democrático, um pai democrático. Mas o pai não é eleito pelos filhos, o patrão não é eleito pelos empregados, o professor não é eleito pelos alunos. Então, democrático, no caso, não quer dizer que foi eleito pelo povo. Quer dizer alguém que é educado, que é respeitoso, que escuta o outro, que não é autoritário. Você veja, então, vários significados que não eram inicialmente do núcleo duro de democracia foram se estendendo à democracia. Isso talvez seja a coisa muito rica da democracia. Quer dizer, ela continua em expansão. Então, se nós vamos comparar a democracia moderna com a antiga, e aí eu preciso fazer essa comparação para a gente chegar ao ponto adicional nessa expansão do conceito de democracia, a gente tem duas grandes diferenças entre Atenas e o mundo moderno. A primeira é que em Atenas a democracia era direta. Então, os cidadãos iam para a praça e eles próprios decidiam as coisas sem ter representantes. E iam com muita frequência. No século V a.C., período de Péricles, período áureo da democracia ateniense,
a média das assembleias era 40 por ano, uma a cada 9 dias. Então era muita coisa, era muita presença do povo na praça, muita disposição a participar da vida pública. Eu costumo comparar, né, cada 2 anos a gente vai votar. E nesse período de 2 anos, o ateniense foi 80 vezes à praça. Passou 80 tardes, ou 80 manhãs, ou 80 dias na praça pública. E hoje a gente reclama da obrigação cívica de votar a cada 2 anos. Uma vez, talvez 2 se houver 2 turnos. Enquanto para o ateniense, nesse período, a dedicação à política era muito maior. Então, a nossa democracia é representativa, porque não dá para reunir todo o povo brasileiro numa praça, não dá para reunir todas as pessoas num lugar só, mas também porque nós damos mais importância à vida privada do que o antigo dava. O antigo dava mais importância à vida pública do que nós damos. Para nós, no mundo do capital, no mundo do dinheiro, no mundo da riqueza, a importância da vida privada é muito grande. Então, essa é uma diferença, e é interessante que quando os estudiosos de democracia falam disso, você me apresentou como cientista político, na verdade, sou mais da filosofia do que da ciência política, mas quando nós da filosofia, ou mesmo cientistas políticos, falamos de Atenas, a gente fala geralmente com um pouco de vergonha, sabe? Como se eles fossem melhores que nós. Como se aquele período tivesse sido o grande período e a gente tivesse uma democracia hoje de segunda mão. Uma democracia possível e aquela fosse a democracia ideal. Isso está uma espécie de subtexto que fica nessa questão toda. Pois bem, e ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos uma outra grande mudança da democracia antiga para a moderna. A democracia antiga não tinha o conceito de direitos humanos. O povo na praça podia decidir o que quisesse. Não estava retido por direitos dos indivíduos ou de grupos. E desde as revoluções modernas, desde a inglesa, começa a ter o Bill of Rights em inglês, Declaração dos Direitos em português e nas outras línguas, e a ideia de direitos humanos, que são direitos que nem sequer a maioria do povo pode eliminar. E esses direitos humanos começam, vamos dizer, com o direito ao julgamento justo, o direito à igualdade das pessoas perante a lei, a igualdade no voto, que vão se estendendo. E é muito interessante isso. E aí eu volto à questão do significante imã, de democracia como algo que vai se expandindo. Porque você veja, existe a Declaração dos Direitos inglesa, francesa, americana, e depois, em 1948, a universal, da ONU, das Nações Unidas. Essa declaração vai ser seguida por muitas outras declarações. Nós teremos a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, do direito da moradia, dos direitos da mulher. Então, cada vez é como se nós constantemente perguntássemos quais direitos adicionais a gente pode colocar no pacote. Quais são os outros direitos que estão surgindo? É nesse sentido que democracia é um conceito em expansão. Ele não para aí. E aí eu tenho uma crítica a fazer àqueles que pensam na democracia como um procedimento. Dizem, bom, democracia é um procedimento de solução de conflitos. É uma ideia que alguns da ciência política sustentam. Você tem muitas formas de resolver conflitos. Se, por exemplo, eu e você tivermos uma divergência sobre uma conta, nós temos uma calculadora. Então, nós usamos uma calculadora e resolvemos nosso conflito, entre aspas, né, com a calculadora. Nós podemos ter conflitos, então, sobre fatos, sobre informações factuais, podemos entrar na internet, podemos procurar uma enciclopédia boa, uma fonte de informação. Agora, há certos conflitos que dizem respeito a valores, a preferências. E a grande divergência na política a gente quer uma política mais uma sociedade mais competitiva, que seria uma sociedade liberal, uma sociedade com o capitalismo mais forte, em que cada um procuraria a sua vantagem e com isso aumentaria talvez a produtividade, ou a gente quer uma sociedade mais cooperativa, mais solidária, mais socialista, que não quer dizer que confisque os bens das pessoas privadas, mas quer dizer simplesmente que o valor da solidariedade, da cooperação vão ser mais importantes. Competição ou cooperação? Liberalismo ou socialismo? Capitalismo ou um regime em que, mesmo que você mantenha propriedade privada, você tem uma série de elementos para limitarem
ou a ganância, a ambição, a competição de um contra outro. Aí, para resolver esse conflito, a melhor solução é o voto. Então, e é por isso que nesse conflito é importante que as pessoas tenham o mesmo peso no voto. Isso não foi uma coisa fácil de obter. Houve todo um período em que pobre não tinha direito a voto, mulher não tinha direito a voto, negro nos Estados Unidos não tinha direito a voto. Houve todo um período disso. Analfabeto no Brasil não tinha direito a voto, que excluía os mais pobres. Então, mas à medida que isso se estende, essa é uma forma de resolver conflito. Mas e isso é correto. Sim, é uma forma boa de resolver conflitos com base na igualdade. Apenas eu quero dizer, democracia não é apenas uma solução de conflito. Democracia é ela própria um valor ético. E esse valor ético significa que, primeiro de tudo, todos somos iguais. Todos somos iguais perante a lei. Sermos iguais não quer dizer sermos idênticos. De vez em quando alguém parece que tem um estalo de genialidade e diz: é um absurdo dizer que somos iguais porque, veja, eu sou diferente, eu tenho o nariz assim, eu tenho tal qual formação, eu tenho tal religião, eu sou homem, você é mulher. Bom, ninguém, quando se fala todos somos iguais, ninguém quer dizer que somos idênticos. Ser idêntico seria isso sim. Somos todos clones uns dos outros. Sermos iguais quer dizer somos iguais perante a lei. Democracia tem essa ideia. Somos iguais eticamente, somos iguais em direitos. Então, os direitos que você tem, eu também tenho, e vice-versa. E esses direitos vão muito longe. Quer dizer, não é que eu tenho direito apenas de ser, digamos, heterossexual, porque eu sou. Não, eu tenho o direito de seguir a minha orientação sexual. Se no caso é hétero, ótimo. Se no caso é homossexual, excelente. Se é alguma outra variedade, maravilha. Mas quer dizer, o meu direito implica também direitos dos outros, que são direitos iguais, exercidos de maneiras diferentes. Então, isso é muito importante, porque a igualdade de direitos quer dizer justamente que nós somos diferentes. É justamente porque temos igualdade de direitos que podemos exercer nossas diferenças. Eu dei o exemplo da orientação sexual, poderia dar o exemplo da religião, o exemplo da vocação. Que vocação eu quero ter? Poderia dar muitos exemplos e dizer, essencial na democracia é você eliminar os fatores que, de alguma forma, reprimem as pessoas, impedem as pessoas de se realizar. Então, nesse sentido, a democracia vai bem além de apenas uma vocação política. Porque uma vocação política seria o quê? Na democracia, eu estaria apenas escolhendo o partido tal ou qual. Não, a democracia é um regime para a realização das pessoas. É o melhor regime até hoje concebido para você poder realizar a sua vocação. Por isso que a democracia tem que conviver com uma diferença muito grande de formas de ser. Ela tem que reconhecer isso. Ela não pode impor uma única forma de ser, seja ela qual for. Veja, até alguns séculos atrás, era praticamente inconcebível um Estado que tivesse mais do que uma religião. Era praticamente inconcebível você ter mais do que uma religião no mesmo Estado. Aliás, eu tenho que me corrigir, não é bem que fosse inconcebível. Havia Estados que tinham. Os Estados muçulmanos toleravam as minorias cristãs, judaicas e outras. Os Estados cristãos é que eram mais intolerantes. Mas mesmo assim, você tinha uma certa aceitação do judeu, mesclada às vezes por perseguições odiosas, e na Península Ibérica a presença de judeus e muçulmanos durou muito tempo, até que por volta de 1500, 1600, eles vão sendo expulsos. Mas essa ideia, então, de que é preciso ter uma única religião, que é preciso que todos pensem igual, todos sintam igual, é a ideia que a democracia destrói. A democracia acaba com essa ideia. Ela diz, nós podemos conviver na diferença. Eu posso ter a minha religião, você a sua religião, a minha forma de gostar de tal ou qual coisa, a arte que eu prefiro, a arte que você prefere. Nós podemos ter todas essas diferenças e conviver bem. Essa é a grande conquista democrática. Então, nesse sentido, a democracia ela tem que permitir um nível de felicidade maior do que qualquer outro regime, porque ela vai permitir a realização das pessoas. Então, quando num regime democrático as pessoas não estão se realizando, é que a democracia está falha. Alguma coisa está errada.
E esse errado geralmente é uma falha social. E aí eu chego a um outro ponto que é o seguinte. Quando se retoma a democracia, nos tempos modernos, ela é retomada de uma forma diferente do mundo antigo. Eu já disse isso porque entram os direitos humanos e sai a democracia direta. Mas há um outro ponto que é importante. A democracia e os direitos humanos a ela associados vão ser entendidos, antes de mais nada, como direitos políticos. Durante muito tempo vai se falar, durante séculos mesmo, que a democracia é uma democracia política. É uma democracia, então, que está no direito de escolher o governante. E que está nisso, mas ela não abrange o elemento social. Então, você vai ter isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando Franklin Roosevelt se torna presidente, no meio de uma baita crise, a crise que começa com a quebra da Bolsa em 1929. Quando ele se torna presidente em 1933, ele lança o New Deal, com a intenção de de resolver os gigantescos problemas econômicos e sociais que o país enfrentava devido a um liberalismo totalmente descontrolado, ele começa, então, a votar leis sociais, leis trabalhistas. E o que faz a Corte Suprema dos Estados Unidos? Declara que tudo isso é inconstitucional. Vai derrubando lei após lei. E vai derrubando por quê? Porque eles dizem, essas leis estão interferindo na liberdade de contratar, na liberdade que tem o patrão e o empregado de livremente contratar o salário que os dois quiserem. É uma igualdade inexistente, na verdade. Porque um tem o poder do dinheiro e o outro não tem esse poder. Na verdade, o trabalhador só está forte na relação com o patrão quando existe uma situação de carência de mão de obra. Se você tiver a carência de mão de obra, o trabalhador, então, tem condições de negociar melhor. Mas quando você tem excesso de mão de obra, quando por N razões existem desempregados, o patrão tem muito mais condições de baixar o salário da pessoa, de pagar o quão pouco queira. Então, leis como lei do salário mínimo, leis de direitos trabalhistas, etc., foram leis muito mal vistas quando elas foram sendo votadas nos Estados Unidos. E por quê? Porque a Corte Suprema tinha uma visão da democracia que se limitava apenas aos direitos civis, dos direitos do proprietário, simplificando, e aos direitos políticos. Mas entendia que os direitos sociais não são cabíveis. E uma grande mudança que ocorre ao longo do século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, é a entrada em cena dos direitos sociais. Eles são reivindicados desde antes, mas eles vão se tornando importantes na segunda metade do século XX. Na verdade, desde o final do século XIX, você já tem. A própria Alemanha, do Kaiser, do imperador, imperial, tudo, você tem leis trabalhistas que são votadas. Mas até isso emplacar, até isso se tornar algo forte, algo poderoso, nós já estamos na segunda metade do século XX. E esse elemento social vai ficando cada vez mais importante. E ele se torna a tal ponto importante que ele é a grande marca do período que vem de 1980 para cá. Vamos, então, rapidamente fazer um histórico do período pós-Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, existem os chamados 30 anos gloriosos. 1945 até 1973, quando tem a crise do petróleo. Esses anos são anos em que há uma expansão econômica dos países ricos, dos países desenvolvidos, muito significativa. E com isso vem uma instalação de um regime que podemos chamar social-democrata, mesmo em países que não elegeram governos social-democratas. Mas melhora a condição do trabalhador. É isso que é a democracia social. Então não é a democracia apenas política, é a social-democracia. Então a condição do trabalhador melhora, ele vai ganhar mais, vai ter direitos, vai ter saúde pública, vai ter educação melhor, tudo isso. Mas isso é basicamente nos países ricos. Em 73 tem a crise do petróleo, um certo colapso disso. Agora, em 80 e pouco, nós temos um outro passo importante que também vai durar 30 anos. Por um lado, caem as ditaduras de direita da América Latina, inclusive a brasileira, em 85. Por outro lado, caem as ditaduras comunistas da Europa Oriental. Entre 89 e 91, basicamente, a maior parte delas desaba. Então, de um momento para o outro, em poucos anos, países que tinham pequena tradição democrática, a Europa Oriental inteira, incluindo a Rússia e vários países que pertenciam à União Soviética, a América Latina praticamente inteira,
esses países entram para a democracia. Isso vai trazer um resultado interessante. Existe um indicador muito bom de qualidade de vida, que é o Índice do Desenvolvimento Humano, que foi cunhado pelo economista Amartya Sen. Ele falou, não basta pensar no PIB. Vamos pegar um terço de PIB, um terço de expectativa de vida, um terço de educação. E vamos fazer um indicador do desenvolvimento humano. Pois bem, Isabela, em 1985, quando terminou a ditadura, o IDH dos municípios brasileiros era muito ruim em 85% deles. Em 2010, ele era muito ruim em menos de 1% dos municípios brasileiros. Você veja, em 25 anos, em um quarto de século de democracia, o IDH muito ruim praticamente desapareceu do Brasil. De 85% passou para menos de 1%. Democracia, com pessoas votando o que você tem. E agora, existe um problema que nós estamos vendo hoje, que é uma certa ameaça à democracia. Nos últimos anos, nós temos tido uma demagogia muito forte que tem ameaçado a democracia. Estados Unidos são caso disso, com a eleição de Trump. Nós tivemos em vários países, Hungria, Polônia, o próprio Brasil, políticos que são contrários aos valores sociais, são contrários a valores da democracia, são contrários a valores da igualdade, são contrários a essas liberdades que eu enunciei, igualdade da mulher, igualdade das etnias, respeito às orientações sexuais. E isso tudo acontece de que maneira? Por um uso intenso da demagogia, contra o interesse. Porque, de um lado, é o seguinte, a maior parte das pessoas, os pobres são geralmente a maioria da população. Então, não necessariamente os pobres. Quem tem menos dinheiro é a maioria da população. Em países ricos pode ser classe média, mas lá quase não tem classe pobre. Então, em um país como o Brasil, a maioria da população é pobre. Então, se vota segundo o seu interesse, eles vão votar naqueles que prometam e façam coisas para melhorar a vida deles. Então, o que se faz contra isso? Demagogia. Então, pegando os termos romanos, pão e circo, para você desviar a pessoa da atenção do pão de que ela precisa, você precisa dar circo. E nos últimos anos nós tivemos muito circo no Brasil. E, infelizmente, o grande tema do circo brasileiro é a corrupção. O Brasil é um país que, desde praticamente o começo da colonização, quando vai discutir política, discute corrupção. Corrupção, na verdade, não se discute, é uma acusação. Se acusa o outro lado de corrupto. Não estou negando que haja corrupção. Não estou negando que a corrupção seja ruim. Só estou dizendo, quando se acusa o outro lado de corrupção e se oculta a corrupção do nosso lado, então está se mentindo. E, sobretudo, está se desviando a atenção da discussão que realmente importa, que é qual tipo de política a gente quer. E eu volto, a gente quer uma política da competição, uma política liberal, uma política que talvez permita mais prosperidade, com uma distribuição menos justa, menos equitativa, mas que talvez seja melhor, mais próspera, ou nós preferimos uma política mais solidária, em que talvez não haja tanta riqueza, mas as pessoas estejam mais equilibradas entre si e tenham uma relação entre si mais saudável. Qual política nós preferimos? Essa é a discussão importante. Ser honesto é obrigação de todo político. Quando nós discutimos somente a honestidade dos políticos, nós estamos desviando da questão de fundo de qual o tipo de política que a gente quer, qual o tipo de política pública. Você é secretária da Cultura. Então, como tal, existem políticas públicas que você tem que adotar. Essa é a discussão importante. Sabe? Qual tipo de política pública você quer fazer? Na cultura, na saúde, na educação, na economia, enfim, escolas ruins. O que é uma escola boa? Que tipo de cultura nós queremos? Nós queremos uma cultura para uma elite ou queremos uma cultura que se difunda para todos? Quer dizer, essas são discussões relevantes. E isso é muito importante, ainda mais no ano eleitoral. Quer dizer, nós entendemos que a democracia é a discussão desses valores e das políticas públicas. Infelizmente, o Brasil tem pouco esse hábito. E é um hábito que a gente tem que fazer crescer. Qual é o tipo de sociedade que a gente quer construir? Eu acho que, resumindo bastante, isso é um pouco o que eu escrevi no meu artigo, está no livro que
que se lança junto com essas 20 horas de literatura. E acho que agora nós temos um tempo para a pergunta, né? Inclusive, acho que eu não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, Isabela. Então, Extremamente sinta-se à adequadamente. vontade para reformulá-la. Eu procurei ser um pouco... Imagine, eu estou muito satisfeita. Inclusive, então a gente tem bastante tempo ainda. Uma vai puxando a outra, né? A gente falou sobre tantas coisas e sobre o conceito de democracia sem o conceito contemporâneo, que a gente não consegue separar a noção de democracia da noção de direitos, né? De atrelar a democracia a esses direitos adquiridos e que estão aí em risco, que se a gente for olhar para o discurso que se tem hoje, porque na era da pós-verdade o que a gente vê é um discurso em prol da cultura, em prol da democracia, em prol destes valores, mas que na prática diária, esses itens não constam nem sequer no orçamento, nem sequer na formulação das políticas públicas. Então, será que o plano vigente, esse que agora dizendo pelo nosso país, mas acho que isso se configura em muitos outros países do mundo nesse momento, será que o plano democrático é que a gente se reconheça pelas semelhanças ou mais pelas diferenças? Porque a gente se partidariza, se sectariza, se divide e se reconhece mais naquilo que a gente é diferente do que naquilo que nós somos semelhantes. E a igualdade baseada nessa lógica de mercado não funciona. Nós somos tendenciados a olhar para a meritocracia como uma vantagem, uma possibilidade de ascensão, e a meritocracia não implica em dar a mesma condição a todos, ou pelo menos balizar uma condição de vida, que é um IDH, vamos falar em números, um IDH decente para que o brasileiro ou o cidadão de qualquer país viva bem e viva em condições de alguma igualdade. E a política, eu até vou adiantar uma outra pergunta que eu li o texto várias e várias vezes e fiquei pensando muito nisso, que apesar de reconhecermos a política como ciência, na prática vigente as escolhas democráticas se dão matizadas por opinião. Isso o senhor deixa muito claro ali, que não se exige competência para decidir questões políticas. Então, muitas vezes a gente tem questões que são cruciais, que tangem o direito conquistado, que são de extrema valia para que a democracia se consolide, mas a gente, por ter a possibilidade democrática do voto, dá essas decisões nas mãos de pessoas que têm o discurso democrático, adotam a fala de que a democracia é um valor e usam essa fala para consolidar interesses e não valores. Interesses de uma classe dominante, de uma classe determinada, interesses econômicos, enfim. O senhor acredita que possa, por essa razão, que haja uma opção pelas ideias obscurantistas, que as pessoas possam optar, porque elas têm a liberdade democrática de optar pelo criacionismo, pelo terraplanismo, por ideias obscurantistas, e que isso, ganhando espaço, afeta o processo de consolidação da democracia? Bom, são muitas questões, vamos lá. Pronto? Posso falar? Claro. Sua voz sumiu, de repente. Então, bom, são muitas questões e eu vou, então, tentar pegar isso da melhor forma possível. Começando, você perguntou da semelhança e da diferença. É fundamental numa sociedade democrática que nós tenhamos pontos de acordo e pontos de divergência. Em princípio, os pontos de acordo deveriam ser os que nós chamamos fatos. Como disse um juiz americano, cujo nome me foge, as pessoas têm direito a ter suas opiniões próprias, mas não seus fatos próprios. Quer dizer, você não tem direito a ter a Terra plana. A Terra não é plana, simplesmente não é plana. Então, na hora que alguém diz que a Terra é plana, ou que o Sol gira em torno da Terra, não há muito o que conversar, entende? A possibilidade de diálogo praticamente some. E esse está sendo um dos grandes problemas hoje, porque está avançando o obscurantismo. O New York Times fez uma matéria uns meses atrás, uma longa matéria, sobre o uso do WhatsApp no Nordeste do Brasil em particular, mas no Brasil como um todo, o uso do WhatsApp para divulgar vídeos contra a vacinação. Então, como as pessoas pagam nos seus pacotes de dados quando elas entram no YouTube, mas não pagam quando o YouTube vem pelo WhatsApp, então aquilo que vai pelos grupos de WhatsApp não é descontrolado,
tem uma vasta difusão e ao nível de mentira gigantesco. E de maldade, inclusive, porque você fazer uma pregação contra a vacinação é querer que morra gente. Eu lembro, eu era criança, eu ainda peguei um pouco das crianças que tinham poliomielite, que eram paraplégicas, a paralisia infantil, como se chamava. Então era uma coisa horrível. Aí o que aconteceu? O Dr. Salk encontrou uma vacina, que era uma injeção, se não me engano. Depois o Dr. Sabin, que era casado com uma brasileira, encontrou a gota que salva. E o Brasil foi um dos primeiros países, em plena ditadura, a vacinar praticamente todo mundo com a vacina Sabin. Então você não vê mais esse negócio horrível de ver uma criança andando de muletas, sabendo que vai andar de muletas a vida toda, e que tomara que ela morra antes dos pais, porque senão não vai ter quem cuide dela, entendeu? É uma coisa... acho que é importante as pessoas saberem isso, para verem o que custa a ignorância, o que custa a campanha contra a vacina, o que custa difundir mentiras. Isso faz essa desgraça que afetava tantas crianças numa loteria perversa, né? Faz o quê? Faz 50, 70 anos, 60 anos. Então, nós temos não podemos dizer, quer dizer, nós temos que ter um acordo sobre os fatos. Há um fato que é que eu estou falando pela internet que esse evento deveria ter lugar no Teatro Dom Pedro II, onde você está, aí em Ribeirão, que está vazio, com a sua exceção, mas quer dizer, as poltronas estão vazias, e são fatos. Nós não podemos divergir quanto a isso. Agora, nós podemos divergir quanto a muitas interpretações. Pode ser que haja pessoas que até que pensem, não deveria ter sido feito o evento, não sendo ele possível de maneira presencial. É uma opinião, é direito das pessoas terem opiniões diferentes, não é direito terem fatos diferentes. Não é direito a pessoa, por exemplo, dizer, eu uso a máscara se quiser, porque está afetando minha liberdade. Se eu não uso a máscara, eu posso contaminar outras pessoas, como aquele infeliz indivíduo que entrou numa sorveteria em Campinas outro dia e começou a dar chutes em cadeiras, pisar um cone, uma coisa ridícula, que muitos devem ter visto na internet, quem não viu, veja, porque é uma verdadeira vergonha que essa pessoa passou e que depois tentou, inclusive, colocar um vídeo dizendo outras histórias, dando uma versão que não correspondia ao vídeo que estava difundido. Esse é um exemplo muito claro, quer dizer, dessa linha divisória. Temos que ter convergência quanto aos fatos e temos o direito de divergir quanto ao que fazemos com eles. Então, acho que esse é o ponto essencial da democracia. E essas divergências tendem a se focar em algumas coisas básicas. Por exemplo, no caso da economia, que acaba sendo algo que deveria ser alvo da decisão política, é a que eu falei, uma economia mais liberal, uma economia mais social. Então, você tem partidos que defendem posições divergentes nesses pontos, e essas posições são legítimas. Agora, podem dar certo, podem dar errado. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos são um país que funciona razoavelmente bem, com muito pouco direito social. Os Estados Unidos tem pouca lei trabalhista, tem uma tributação relativamente baixa e não tem saúde pública. Então, isso tudo traz uma série de resultados. Você coloca mais dinheiro no bolso, você faz o que quiser com esse dinheiro. Agora, se você tiver um problema de saúde, você está azarada. Tanto que esse foi um ponto que o Obama tentou resolver e que o Trump está fazendo o possível para piorar. Então, mas você vê, então é um país que escolheu uma opção, digamos, liberal. Vários países asiáticos, quando começaram a se desenvolver, escolheram também uma posição mais liberal, assim, nesse sentido econômico, de ter pouca presença da social-democracia, pouca saúde pública, pouca educação pública e colocar mais dinheiro no bolso para as pessoas fazerem o que quiserem. Outra visão predominante na Europa. Visão predominante na Europa, com exceção do Reino Unido, mas na Europa Ocidental a visão predominante vamos desenvolver um setor social poderoso. Então, esse setor social significa, você vai ter saúde, vai ter tudo isso. Há um artigo que eu li, eu cito de novo o New York Times, um artigo que eu li faz quase 10 anos, e que chama Going Dutch, going
Dutch holandês. Seria algo assim, virando holandês. É um jornalista americano que foi morar com a família na Holanda e aí ficou pasmo com o fato de que a Holanda, mesmo tendo um governo de direita, ela mantém uma série de elementos social-democratas, entre os quais um que é muito curioso, as férias de verão lá são de julho em diante, né? Então, mais ou menos em maio, as famílias recebem um cheque do governo. Esse cheque é para pagar as férias delas. Pode pagar integralmente as férias, pode pagar uma parte das férias, mas não pode ser usado em outra coisa. Não pode ser usado para você comprar um carro, não pode ser usado para nada outro. Por quê? Porque a sociedade holandesa concluiu que é saudável todo mundo tirar férias. É saudável todas as pessoas terem um período em família, que elas viajam e que elas relaxam do estresse. Isso para um americano, para o pensamento americano ou inglês, é quase uma loucura. E se eu quiser trabalhar feito um louco? E se eu quiser passar a não tirar férias? E se eu quiser acumular dinheiro para no futuro ter um bom capital, para ter uma casa melhor? Para o holandês, isso é séria, provavelmente um sinal de perturbação mental séria, porque são pessoas que estão prejudicando a saúde delas, a saúde de suas famílias, ao fazer isso. Então você vê, essa é uma discussão muito interessante, eu gosto dessa discussão, porque ela é uma discussão que traz valores, que traz questões divergentes, quer dizer, o que as pessoas acham melhor, mas dentro desse o que acham melhor, você tem também elementos científicos. Eu considero o argumento holandês poderoso. Considero que você tirar férias fortalece, melhora a saúde mental, melhora a saúde física, melhora as relações de família, fortalece o casal. Tudo isso é bom. Outra coisa, aqui no Brasil, quando a Constituição de 88 ampliou a licença maternidade e criou a licença paternidade, que era, se não me engano, 5 dias para o homem quando nascesse o filho, houve um monte de zombaria, como se o homem, ao nascer o filho, o homem que tirasse uma licença remunerada fosse menos macho, fosse menos viril, fosse alguém que precisa de... Como que o cara vai fazer? Para que ele precisa disso? Se é a mulher que vai cuidar do filho? Pois bem, a Escandinávia inteira, o norte da Europa inteiro, tem um sistema de licença maternidade mais paternidade, que é diferente de país em país, mas em princípio é o seguinte: 2 anos. 2 anos somando marido e mulher. Somando pai e mãe, na verdade. Não precisam ser marido e mulher. Somando pai e mãe, 2 anos. E no mínimo 6 meses cada um. No máximo 1 ano e meio um deles. Então, não dá para... E eles decidem como vai ser. Provavelmente a mulher vai ter mais tempo de licença. Provavelmente, mas não obrigatoriamente. Mas nenhum pode ter menos de 6 meses. Então, a ideia de que então a mulher vai ficar 2 anos parada e o marido vai trabalhar, negativo. Porque o pai tem que estar junto com o filho. E esses meses não são para ele se mandar pelo mundo e largar o filho. São para ele estar com o filho. Isso é muito importante. O que isso permite constatar? Uma melhora de saúde pública, uma melhora de aprendizado, uma redução de criminalidade. É um jogo ganha-ganha. Então o Estado coloca dinheiro nisso, um liberal poderia dizer, é um dinheiro público que está indo para aí, poderia ir para outra coisa. Mas se o liberal for racional, ele dirá, bom, mas esse dinheiro acaba reduzindo os gastos públicos em saúde, sim, os gastos públicos em cadeia, os gastos públicos em educação, reduzindo reprovação. Vocês devem saber, muitos talvez tenham lido, em alguns países da Europa, como a própria Holanda, existem cadeias que estão sendo desativadas, que não tem mais quem prender. Então, quer dizer, ainda tem quem prender, mas tem menos. Então, enquanto o Brasil passou de 100 mil presos, quando acabou a ditadura, para 800 mil presos hoje, e ainda falta vaga na cadeia para botar mais gente, porque se a gente fosse prender todo mundo que, em tese, deveria ser, passaria de 1 milhão, enquanto o Brasil está aumentando, e é uma despesa inútil, porque a cadeia é uma escola do crime, tudo isso que a gente sabe, há países da Europa que estão justamente reduzindo a criminalidade. E por quê? Por essas coisas todas. Ou ainda, vamos pegar os exames obrigatórios junto com o Bolsa Família. A mulher está grávida, ela beneficia do Bolsa Família, ela tem que fazer uma série de exames pré-natais. Bom, há pesquisas que mostram que quanto mais cedo você tenha o atendimento de saúde pública,
melhor é o desempenho da pessoa na escola e menor o risco de doença. Isso, ou seja, se você começa a ser tratado pela saúde pública quando nasce e quando recebe as primeiras vacinas no primeiro ano de vida, seu desempenho será melhor do que se só começar a ser tratado aos 3 anos de idade. Mas o mais divertido é que, se você começou a receber atenção da saúde pública na barriga da sua mãe, melhor ainda. O resultado será ainda melhor do que se você começou a ser tratado no dia que nasceu. Então, tudo isso são coisas que a gente vai descobrindo. E isso leva aí a um ponto interessante. Nós estamos nesse momento de divisão, de racha, de ódio, mas mostra que quando a gente está lidando com fatos, com evidências, com dados concretos, com pesquisas, pode haver convergência. Então, um socialista vai dizer, eu quero uma licença paternidade e maternidade porque isso é um valor ético para mim. E um liberal pode dizer, eu aprovo porque isso vai reduzir os custos para o Estado. Isso é um investimento, não é um gasto. Isso vai tornar a sociedade mais produtiva. Então, veja, com argumentos diferentes, você pode ter convergência. Sim, sim. Mais ou menos isso, para te responder. Desde que eles Isabela. sejam baseados em ciência e não em achismo, né? Desde que as pessoas estejam discutindo no âmbito de dados e não de opinião meramente. Professor, nós temos só 3 minutinhos. O tempo passou temos voando. Mais porque atrasou muito, viu? Nós começamos 8h10, 8h15. Temos mais tempo. A gente ganha um bônus? Acho que nós estamos aqui bem atrasados. Mas o senhor foi muito claro, os dados eles são latentes, né? Quando a gente tem uma visão social da democracia, uma visão mais voltada para o bem-estar geral, acho que todos os outros índices nos mostram uma melhoria, inclusive dos dados de ocupação de prisões, de saúde pública, tudo melhora se a gente investe em direitos, em equidade de direitos. Então, novamente, um modelo democrático baseado na equidade de direitos e menos imperialista, menos aquele uso do discurso da liberdade econômica e de levar a democracia àqueles que não a têm, que a gente vê muito os Estados Unidos da América fazendo esse tipo de chegada, né, de abordagem a outros países, bombardear para levar a democracia. Que lógica é essa de, né, impor um modelo de governo que talvez, usando esse conceito, esvaziando o conceito democrático, esvaziando todo o cerne da palavra, essa palavra é usada como um motivador aí do discurso de impor um modo de ser e de viver, ou impor uma política econômica num outro espaço, num outro país. E mesmo as sociais-democracias, que eu por longa data admirei muito, a forma como esses países europeus cuidaram do povo e da política e do fortalecimento da democracia, lendo mais a fundo e percebendo outros textos que eu não tinha acesso na época que estudava formalmente, que fazia faculdade, agora eu vejo que o quintal desses países, esses outros países em desenvolvimento, onde a exploração do trabalho se dava, não garantia a mesma democracia a essa população desses países que sustentavam a economia das sociais-democracias, onde tudo parecia tão igualitário, as pessoas têm acesso aos direitos, direito a 2 anos de licença maternidade e paternidade, por exemplo. Isso não se estende para os países colonizados, vamos assim dizer, por esses grandes detentores do capital que produzem nos seus quintais aí espalhados pelos continentes menos favorecidos. E queria ficar aqui até as 10, 11 horas da noite falando sobre isso e aprendendo muito mais. Foi tão válido, tão precioso, que não sei quanto tempo a gente tem. Então vamos concluir. Vamos concluir então, viu, Isabela? Então, vou concluir tomando o que você disse. A questão você falou do imperialismo. Na verdade, nós temos estágios diferentes de democracia e formas diferentes de tratar a democracia. Uma frase que foi muito usada algumas décadas atrás é que democracia não faz guerra à democracia. Então, as democracias não entraram em guerra entre si. Essa frase é mentirosa. Veja, por exemplo, os Estados Unidos, que com todos os seus pesares são uma democracia, derrubaram a democracia chilena. Eles intervieram no Chile,
de maneira bastante evidente para derrubar o governo de Allende e introduzir uma ditadura lá. Eles também derrubaram a tentativa de uma democracia na Guatemala, tentaram derrubar o Hugo Chávez em 2002, no Brasil apoiaram a queda de João Goulart, então os franceses intervieram em vários lugares do mundo também. Então essa ideia de que democracia não faz guerra à democracia não é verdade. E aí nós temos justamente a questão imperial. Países ricos exploram países pobres. Este é um fato, e é um fato que também responde pela diferença grande de poder aquisitivo, de poder de renda, e que acaba também levando os países mais pobres a situações bem desiguais quanto à democracia. O Brasil avançou muito na igualdade social e depois de uns anos para cá ele está retrocedendo significativamente. Outros países avançaram e preservaram suas conquistas. E há países que têm problemas ainda mais sérios. Por exemplo, muitos países muçulmanos têm a condição feminina bastante precária. A igualdade de direitos da mulher não está garantida no mundo todo. Sim. Em muitos países da África e da Ásia, a mulher não é considerada igual ao homem, o que traz problemas muito sérios. Por exemplo, no Irã, você tem mais mulheres do que homens estudando na universidade. Então, isso significa que hoje já há muitas mulheres que acabam tendo que casar, e quando casam com homens que são inferiores intelectualmente a elas. Então, até que ponto elas vão aguentar isso? Até que momento elas vão aceitar estar subordinadas a imbecis, a homens que são menos formados do que elas? Então, nós temos uma enorme pauta democrática a ser resolvida. Nós temos, então, países em que você tem um nível de vida mais consolidado, democraticamente falando, mas mesmo nesses países entrou-se em crise. Os gilets jaunes, os coletes amarelos na França, protestaram energicamente contra um tremendo paradoxo. O governo queria introduzir uma taxa sobre o diesel, porque o diesel é poluente, mas com isso ele fazia sofrer muito as pessoas que moram em cidadezinhas muito pequenas, vilarejos, que é uma grande parte dos franceses moram, e as pessoas não têm mais trem, não tem mais ônibus, não tem mais nada, elas têm que andar em veículos movidos a diesel, para qualquer coisa, para comprar um fósforo, para ir ao trabalho. Sim. Então, a revolta começou muito por isso. Não é à toa que eles usavam os coletes que são usados, que na França estariam destinados a você utilizar quando o seu carro quebra e você vai descer e vai consertar, e assim você sinaliza aos outros que você está em perigo. É um sinal de que estavam em perigo. Então, há muito a fazer pela democracia. Sim. Agora, o ponto importante é, nós estamos numa crise da democracia? Estamos. A democracia está ameaçada em vários países, há retrocesso democrático em vários países, inclusive no nosso, e nós temos que lutar para que a situação retome. Mas há muitos países em que a democracia está crescendo, e eu acho que o apelo democrático para melhorar de vida continua existindo. Então, eu queria agradecer a todos e felicitar mais uma vez Ribeirão Preto por essa oportunidade, por essa realização, que é fazer a Feira do Livro, já faz 20 anos, portanto, e, enfim, dizer que estou muito contente de fazer parte dessa comemoração. Muito obrigado, Isabela, Galeno, Dulce, Priscila, todos que convidaram e que estão construindo essa bela cultura em Ribeirão Preto, e por que não dizer, uma vez que isso é transmitido no Brasil todo, no Brasil todo. Obrigado. Eu é que agradeço, professor, extremamente grata por essa oportunidade, e gostaria que esse espaço de troca se estendesse, mas nós temos muito mais por aí, a programação está intensa hoje. Muito obrigada. Obrigado, então, boa noite. Boa noite.